Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 10 de setembro de 2021, teremos 10 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão dinamarquesa, vamos passar pela segunda divisão austríaca, segunda divisão da Holanda, Ligue 1, primeira divisão irlandesa e vamos fechar na Série B do Brasileirão. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Midland e Nords, que eu vou chamar de Nords, mas é Nordjylland. Para esse jogo, galera, jogo válido pela primeira divisão dinamarquesa, onde a gente tem o Midland ali em segundo com 15 pontos e o Nords ali em quarto com 13 pontos. Competição que tem uma boa tendência de gols e quando o Midland joga, que é uma das grandes equipes hoje do cenário da Dinamarca, quando está em campo aumenta ainda mais essa perspectiva. Até porque a equipe da casa, mesmo que em 2 jogos dos últimos 5 a equipe teve 3 gols ou mais, por lado do Nords, que vem fazendo um bom campeonato, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 duelos, em todos eles o jogo teve 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,60 e uma cotação boa para duas equipes que estão na parte de cima da tabela. O Midland vem de 13 gols marcados e 5 sofridos, atual segundo colocado, e pega o quarto que tem 11 gols marcados e 6 sofridos, com 2 pontos de diferença para o time da casa. Ou seja, são duas equipes com um poderio ofensivo muito bom, mas que também toma gols com uma certa frequência. O Midland vem de uma derrota para o Brøndby, o time que é o atual campeão dinamarquês, enquanto o Nords vem de uma derrota para o Aalborg fora de casa por 2-1. Mas são equipes que sempre marcam e tomam muitos gols, principalmente o Nords, que nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe deixou ao menos um gol na partida. Vai pegar o Midland, que dentro de casa é uma equipe muito forte. Nos últimos 5 jogos a gente tem aqui 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, um desses empates sendo pela Liga dos Campeões e o outro sendo pela uma derrota sendo pela Liga Europa. Ou seja, é uma equipe muito forte que está começando a frequentar com mais constância campeonatos internacionais e pega uma equipe que sempre faz competições bem constantes na Liga Dinamarquesa. Por isso, a tendência de gols acredito que deve ser muito forte. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Midland e Nords. Passando agora para Horn e Juniors, jogo da segunda divisão austríaca, onde a gente tem o Horn em segundo com 11 pontos e o Juniors ali em décimo com 6 pontos. Competição que tem uma tendência altíssima de gols. Aqui a tendência é muito grande mesmo. Tanto que o Horn nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Juniors, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, na verdade, tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,54 e é um jogo de duas equipes de meio de tabela, onde a gente tem um Horn que já marcou 11 gols e tomou 10, ou seja, uma equipe que faz e toma muitos gols, e a mesma coisa acontecendo com o Juniors, que já marcou 10 e tomou 13. E aqui, galera, é uma competição que a tendência de gols é muito grande. O Horn vem de uma derrota de 5-1 para o Laftinis, mas tinha vencido o jogo anterior, os 2 jogos anteriores, por 3-1. Por parte do Juniors, vem de uma derrota em um amistoso para o Lask por 7-3, um empate com o BW Linz por 2-2 e um empate com o Volwarts, mas tinha perdido do Grazer e ganhado de 5-2 na outra partida. Ou seja, é uma competição que sai muitos gols. O campeonato austríaco, seja da primeira, seja da segunda divisão, tem uma tendência muito grande. E aqui a gente está falando de duas equipes com sistema defensivo muito vazado. O Horn em 6 jogos já tomou 10 e o Junior em 6 jogos já tomou 13. Ou seja, boa perspectiva de gols para essa partida, até porque a gente está falando de uma das características desse campeonato. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,54 é o nosso palpite para Horn e Juniors.
Passando agora para Brøndby e Skilborg, outro jogo da Liga Dinamarquesa, onde a gente tem o Skilborg ali em sexto com 10 pontos e o Brøndby em oitavo com 7 pontos. Brøndby, que é o atual campeão dinamarquês, foi eliminado por Salzburg na última rodada antes da fase de grupos da Champions, que vai jogar a Liga Europa, e o Skilborg, que veio da segunda temporada da segunda divisão na temporada passada. E mais um jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols, porque a gente está falando de um Brøndby que estava com as suas atenções voltadas para a Champions e que não vinha tão bem no campeonato dinamarquês, mas que na última rodada, depois da eliminação para o Salzburg, já conseguiu vencer o Midtjylland, outro adversário muito forte nesse cenário dinamarquês. E o Skilborg, que vem de uma segunda divisão e que vem conseguindo jogar bola, até porque vem de 2 boas vitórias seguidas. Sem falar que o Brøndby, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Skilborg, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,76 e uma cotação muito boa para duas equipes que podem fazer um campeonato muito bom, principalmente o Brøndby, uma equipe muito forte que há temporadas já vem fazendo boas campanhas, na última conseguiu se sagrar campeão e vem de 10 gols marcados e 11 sofridos, enquanto o Skilborg, que vem da segunda divisão, já marcou 7 e tomou 6. Tá num começo de competição, mas é aquele negócio, precisa pontuar, precisa vencer para continuar a caça ao líder. O Copenhague já conseguiu abrir a vantagem, então o Brøndby precisa muito dessa vitória jogando dentro de casa, e depois de uma vitória contra um dos concorrentes diretos, que é o Midtjylland, eu acredito que para esse jogo deve manter essa tendência de forte ofensividade por parte da equipe mandante, mas o Skilborg é uma boa equipe que, mesmo vindo da segunda divisão, vem conseguindo fazer bons jogos, vem conseguindo pontuar e vem principalmente conseguindo fazer gols, onde tem placares bem elásticos nos últimos jogos. Um 3-1, um 2-1 e um 4-1, todos com vitória por parte deles e uma derrota para o Midtjylland por 3-0, ou seja, jogo com a tendência de gols também. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,76 é o nosso palpite para Brøndby e Skilborg. Passando agora para Excelsior e Dordrecht, jogo válido pela segunda divisão holandesa, onde a gente tem o Excelsior ali em segundo com 10 pontos e o Dordrecht ali em 16º com 5 pontos. Outra competição que a tendência de gols aqui é gigantesca. Algumas partidas aqui, desculpa a palavra, mas parece até pelada de tanto gol que sai, porque o jogo é muito corrido, é muito movimentado. E duas equipes que vêm correspondendo bem a essa regra. Tanto que o Excelsior, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Dordrecht, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 também tivemos a perspectiva de 3 gols ou mais nas partidas. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,46 nesse momento é o nosso palpite para esse jogo. Mas é aquele jogo, no máximo, mais no máximo 5 minutos, odd batendo 1,50, e acredito que quem queira uma cotação melhor é o momento da entrada, não tirando a possibilidade dessa entrada pela live nessa cotação que também já está bem interessante para uma competição que tem uma tendência muito grande de gols, onde a gente tem um mandante com a segunda posição em 5 jogos, 10 pontos, 10 gols marcados e 4 sofridos, e que vai enfrentar uma equipe que já tomou 8 gols em 5 jogos e marcou 5. Uma equipe que não começou tão bem, vem de 2 derrotas seguidas da equipe visitante, e o Excelsior vem de 2 boas vitórias fora de casa, 2-1 sobre o João Gazak e 5-0 sobre o Den Bosch. Ou seja, é uma equipe que marca muitos gols, essa equipe do Excelsior. O Dordrecht também não fica muito atrás, é uma equipe muito ofensiva. Então, duas equipes com essa característica em campo é tendência de gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo é o nosso palpite para Excelsior e Dordrecht. Passando agora para Graafschap e Volendam, outro jogo dessa segundona holandesa, onde a gente tem o Graafschap ali em terceiro com 9 pontos e o Volendam em 13º com 5 pontos. Equipe mandante que na temporada passada ficou no quase para subir a primeira divisão, equipe muito forte nessa segundona e que nessa temporada já começou a mostrar sua força também. Vem de 3 vitórias seguidas nessa temporada e pega um Volendam, uma equipe que tem em todas as suas temporadas nessa segunda divisão uma excelente média de gols, uma equipe que toma muitos gols, que faz muitos gols, tanto que vem de uma vitória de 5-0 no última partida. Sem falar também que a equipe mandante nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Volendam nos últimos 5 jogos
jogos, em 4 deles a equipe também teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todos tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,58, uma cotação boa para duas equipes fortes que tem tendência de muitos gols e numa competição que sai gols a rodo. Até porque o Grasshape nos últimos, nesses 4 primeiros jogos, a equipe já marcou 7 gols e tomou 4, enquanto a equipe do Voledan já marcou 9 e tomou 6. Ou seja, poucos jogos, mas uma média de alta de gols já bem alta também, como é característica da competição. Uma competição muito movimentada, onde as equipes brigam até o final pelo gol e onde saem muitos gols, seja no começo, seja no meio e seja principalmente no final das partidas, principalmente do parte do Voledan, que nos últimos 5 jogos teve placares como 5-0, 3-1, 2-2 e 4-2. É uma equipe muito ofensiva, mas que no sistema defensivo deixa muito a desejar. E jogando contra uma forte equipe que sempre faz temporadas bem regulares e que na última fase acaba ficando fora da primeira divisão, a tendência de gols também é muito grande. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Grasshape e Voledan. Passando agora para Jong AZ e Jong Utrecht, outro jogo dessa segundona holandesa, onde a gente tem o Jong AZ em primeiro com 12 pontos e o Jong Utrecht ali em 14º com 5 pontos. Outro jogo que eu vejo com uma boa perspectiva de gols, até porque vem duas equipes correspondendo bem à característica do campeonato holandês, que é um campeonato de muitos gols. O Jong AZ nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Utrecht, Jong Utrecht, nos últimos 5 jogos, em 3 também a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 confrontos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo também não tem como não ser outro, senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,56 e a gente está falando do líder do campeonato, que vem de 2 vitórias seguidas, mesmo que por placar mínimo, mas são 2 vitórias, já marcou 6 gols e tomou 2, e pega um Jong Utrecht, que já marcou 6 gols e tomou 4. Uma equipe que em alguns jogos deixa muito a desejar, mas em outros toma umas goleadas incríveis, uns placares muito elásticos, mas que quando resolve jogar também costuma dar muito trabalho, costuma fazer muitos gols, como foi na última rodada, onde venceu por 3-2 o Telstar e via de um empate contra o DoorDash por 2-2. Sem falar que o Jong AZ também é uma equipe que hoje é líder da competição, são 4 jogos e 4 vitórias, 2 deles por 2-1, e jogando dentro de casa tem tudo para manter essa média, mas contra uma equipe que também faz muitos gols, ou seja, tendência também de gols para esse confronto. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para Jong AZ e Jong Utrecht. Passando agora para Roda e Breda, outro jogo dessa segundona holandesa, onde a gente tem o Roda em 10º com 6 pontos e o Breda em 15º também, na verdade com 5 pontos. Esse jogo aqui, galera, a gente tá falando de duas equipes muito fortes. O Roda é aquela equipe que marca muitos, mas muitos gols na competição. A média do Roda sempre é alta. É uma equipe muito ofensiva, que toma muitos gols, mas que sempre briga até o final. Tanto que na vitória sobre o Telstar, a equipe tava perdendo de 3-1 e foi buscar a virada fora de casa no segundo tempo. Acabou vencendo de 4-3. Já a equipe do Breda é a mesma coisa do Grasshape. Uma equipe muito forte, que na temporada passada brigou muito pelo acesso à primeira divisão, mas na última fase acabou eliminado. E para esse jogo, galera, mercado de gols não tem outra alternativa. Até porque o Roda nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Breda, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo também vai ser o mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,63, uma cotação na minha visão até um pouco exagerado com relação aos outros jogos, porque aqui a gente está falando de duas equipes muito ofensivas. Os últimos confrontos entre eles mostra bem isso. A gente teve um 3-3, um 2-2, um 4-1, um 4-2. É jogo que sempre tem tendência de sair muitos gols. E o Roda já vem com essa tendência com essa perspectiva já nessa temporada. Vem de uma derrota de 4-3 com o Almere, vem de uma vitória de 4-3 sobre o Telstar, vem de uma derrota de 2-1 para o Excelsior, vem de uma vitória de 3-0, ou
seja, é uma equipe que marca muitos gols. A equipe tem essa característica e vai pegar o Breda, uma equipe que teoricamente costuma estar muito na primeira divisão holandesa, mas que de umas temporadas para cá já está na segunda divisão, mas sempre com campanhas sólidas, sempre com campanhas na ponta da tabela e brigando, e já vem mostrando isso. Vem de um 3-0 sobre o Den Haag, vem de uma derrota de 2-0, vem de um empate de 2-2 e vem de um outro empate de 2-2, ou seja, são duas equipes com tendência muito, mas muito grande de gols. Por isso, a perspectiva para esse jogo é até de mais de 2 gols, pode ser até 3, 4, porque é duas excelentes equipes nessa segunda divisão. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para Roda e Breda. Passando agora para Lorient e Lille, jogo válido pela primeira divisão francesa, onde a gente tem o Lorient ali em sétimo com 5 pontos e o Lille em décimo também com 5 pontos. Lille que não começou nada bem essa primeira divisão francesa, é o atual campeão, mas vem apenas de uma vitória sobre o Montpellier na última rodada, onde até então vinha de 2 empates e uma derrota. Vai pegar o Lorient que, mesmo jogando numa competição que tem uma tendência de poucos gols, vem tendo bom retrospecto no mercado de mais gols. Até porque a equipe do Lorient, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Lille, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe também teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, em apenas 2 jogos dos últimos 5, a gente teve 2 gols ou mais. Mais jogos, os 2 mais recentes. Por isso, o nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,60 e é um jogo que a gente precisa de ao menos 2 gols na partida. Tendência que eu acredito ser muito possível, porque a gente está falando de duas equipes, principalmente o Lille, o atual campeão, que precisa vencer, que precisa pontuar, que hoje se encontra em 10º colocado com 5 pontos. Caso que queira buscar o título novamente, precisa vencer, uma vez que o PSG já tem 12 pontos, 100% na competição, e o Lille não começou tão bem assim. E jogando contra uma equipe que já vem oscilando, mas que vem conseguindo pontuar, é tendência de um Lille muito forte, mas que joga na casa do adversário, um adversário que vem marcando gols, onde nos 4 primeiros jogos dessa Ligue 1, a equipe do Lorient sempre marcou um gol. A mesma coisa acontecendo por parte do Lille, que apenas contra o Nice a equipe não fez gol, mas tomou 4. Ou seja, são duas equipes que jogam na competição com a tendência de under, de poucos gols, mas são duas equipes que vêm com uma boa média no mercado de over. Por isso não tem como não ser outro palpite, senão mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60 para Lorient e Lille. Passando agora para Shamrock Rovers e Watford, jogo válido pela primeira divisão irlandesa, onde a gente tem o Shamrock Rovers em primeiro com 50 pontos e o Watford ali em oitavo com 29 pontos. Competição que tem uma tendência boa de gols, tem o Shamrock Rovers que, mesmo vindo de 4 derrotas seguidas, é uma equipe muito forte nesse cenário irlandês. 2 dessas derrotas foi válida pela Conference League e as outras 2 válidas pelo campeonato irlandês. Pega uma equipe que está ali beirando a zona de rebaixamento, mas que nas últimas partidas vem de uma boa sequência. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mas para esse jogo eu acredito que o mercado de gols também deve ser a tendência. Até porque o Shamrock Rovers, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Watford, nos últimos 5 jogos, em 4, a equipe teve 2 gols ou mais. E quando elas se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,52 e é aquele jogo que a gente precisa de ao menos 2 gols para a aposta ser devolvida. A gente vence com 3 gols ou mais, porém só perdemos com nenhum gol ou apenas 1 gol na partida. Mas a gente está falando do líder da competição, que já marcou 40 gols em 24 jogos e tomou 20, contra um oitavo colocado que briga contra a zona do rebaixamento, que já marcou 24 gols, mas tomou 44. A segunda pior defesa da competição. Ou seja, a gente tem um dos melhores ataques contra uma das piores defesas. Mesmo o Shamrock Rovers não vindo de uma boa sequência, a equipe sempre vem deixando um golzinho, sempre vem fazendo o seu gol. Precisa muito vencer porque vem de 2 derrotas fora de casa, precisa vencer em seus domínios para continuar na liderança, até porque o St. Patrick's chegou e empatou na pontuação e vai jogar contra a equipe que, mesmo vindo de uma boa sequência, sendo 2 vitórias e 1 empate,
tá próxima da zona do rebaixamento, tem uma das piores defesas da competição, então a gente tem tudo para ser um jogo bem movimentado, principalmente por parte do Shamrock, que precisa vencer, precisa fazer gol, precisa pontuar. A mesma coisa por parte do Watford, que precisa pontuar para sair da zona do rebaixamento. Ou seja, quem abre o placar necessariamente instiga muita outra equipe a sair para o jogo. Então, e isso pode favorecer muito o nosso mercado de gols. Então, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para Shamrock Rovers e Watford. E passando para o último jogo do dia, Vila Nova e Náutico. Jogo válido pela Série B do Brasileirão, onde a gente tem o Náutico em sétimo com 35 pontos e o Vila Nova ali em 16º com 23 pontos. Jogo bem travado, bem truncado e às vezes até bem difícil de ser analisado, porque o Vila Nova é aquela equipe que oscila muito, é uma boa equipe, mas que oscila muito e que depois da retirada do outro treinador que chegou, praticamente estão efetivando novamente o interino que vinha dando uma boa sequência para a equipe do Vila, tanto que depois que ele chegou foi uma vitória sobre o Avaí e um empate contra o CSA. O Náutico por sua vez vinha muito bem, depois começou na sequência muito ruim, vem de um empate, de 2 empates e uma vitória nos últimos jogos. Para esse jogo, tendo em vista o contexto dessas equipes e mesmo com essa ligeira melhorada do Vila com o Igor como treinador da equipe, eu acredito que o Náutico tem um ligeiro favoritismo, até porque o Vila tem uma certa dificuldade de vencer em casa. Nesse primeiro turno, o Vila venceu apenas 2 jogos jogando em seus domínios. É uma equipe que tem muita dificuldade. Vence mais fora do que em casa. E pegando um Náutico que vem de uma boa sequência de empates contra Vitória e Guarani e que precisa muito pontuar, até porque tá ali perto da zona do G4, o nosso palpite para esse jogo vai ser um dupla chance Náutico ou empate. A odd está na casa de 1,42, porque eu acredito que a equipe pernambucana deve sair com menos um empate desse jogo. O Vila deve pressionar, porque quando o Igor está no comando, a equipe pressiona muito, é uma equipe muito mais ofensiva, mas o Vila tem sérios problemas quando joga dentro de casa. Tanto que os últimos 5 confrontos jogando no seu estádio, o Vila venceu apenas um. São 2 empates e 2 derrotas. O Náutico não tem um bom retrospecto, até porque vinha de uma sequência muito ruim, mas no último jogo acabou vencendo o CSA em Maceió. Antes eram 3 derrotas e um empate. Mas pelo momento que o Vila vive nessa temporada, jogando em casa, e não só nessa temporada, antes do Vila ser rebaixado na temporada anterior, o Vila também tinha sérios problemas de vencer em seus domínios. Vai pegar um Náutico que conseguiu dar uma reerguida, que vem de 3 jogos de invencibilidade, e tem essa questão do Vila, quando joga dentro de casa, é muito difícil a equipe vencer. Consegue vencer? Consegue, mas é sempre no sufoco, sempre no sacrifício. E vai pegar uma equipe que hoje é 7ª colocada, precisa muito da vitória ou precisa muito pontuar. E eu acredito que o Náutico, ao menos o empate, deve conseguir nessa partida em Goiânia. Por isso, dupla chance Náutico ou empate, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!